Beirute, março de 1978. Nas ruas movimentadas do bairro de Hamra, um jovem funcionário da embaixada síria chamado Marwan caminhava apressado em direção ao seu apartamento. Ele não sabia, mas há 3 semanas vinha sendo discretamente observado por uma mulher de cabelos castanhos, que frequentava o mesmo café todas as manhãs. Essa mulher, que se apresentava como Rachel, uma jornalista francesa, era na verdade uma agente do Mossad, especializada em identificar alvos potenciais. O processo de recrutamento de informantes pelo serviço secreto israelense é uma das operações de inteligência mais sofisticadas do mundo, construída sobre décadas de experiência e técnicas psicológicas refinadas. Tudo começa com a identificação meticulosa de candidatos que possuem 3 características essenciais: acesso a informações valiosas, vulnerabilidades exploráveis e motivações que possam ser direcionadas a favor de Israel. Marwan se encaixava perfeitamente nesse perfil. Aos 32 anos, trabalhava no Departamento de Comunicações Diplomáticas da Embaixada Síria no Líbano, tinha acesso a telegramas confidenciais e demonstrava sinais evidentes de insatisfação com seu salário. Rachel havia notado que ele frequentemente reclamava dos preços altos da cidade e mencionava dificuldades financeiras durante conversas casuais no café. Mais importante ainda, Marwan tinha um irmão vivendo em Paris que precisava de tratamento médico caro, uma informação que Rachel havia descoberto através de escutas telefônicas autorizadas. O Mossad não aborda seus alvos de maneira precipitada. Primeiro, constrói dossiês detalhados sobre cada candidato, investigando o histórico familiar, situação financeira, vícios, ambições pessoais, relacionamentos amorosos e até mesmo traumas de infância. Essa fase de mapeamento psicológico pode durar meses ou até anos. No caso de Marwan, os analistas em Tel Aviv haviam identificado que ele nutria ressentimento contra seus superiores, que repetidamente o preteriam em promoções apesar de seu trabalho dedicado. Esse tipo de frustração profissional é um terreno fértil para a manipulação. Rachel sabia exatamente quando agir. Uma tarde chuvosa de abril, ela acidentalmente derrubou seus papéis na calçada em frente a Marwan, que gentilmente a ajudou a recolhê-los. Foi o início de uma amizade cuidadosamente orquestrada. Durante semanas, eles se encontraram casualmente no mesmo café, compartilhando histórias aparentemente triviais sobre suas vidas. Rachel demonstrava interesse genuíno pelos problemas de Marwan, oferecia conselhos e, gradualmente, criava um vínculo de confiança emocional. Essa técnica, conhecida como desenvolvimento de relacionamento, é fundamental para o sucesso do recrutamento, pois transforma o agente em alguém que o alvo vê como amigo ou confidente antes de revelar suas verdadeiras intenções. A abordagem direta aconteceu numa noite de junho, quando Rachel convidou Marwan para jantar num restaurante discreto próximo ao litoral. Durante a conversa, ela mencionou casualmente que trabalhava para uma organização internacional de direitos humanos, que pagava generosamente por informações sobre violações cometidas por governos autoritários na região. Marwan, ainda sem suspeitar da verdadeira natureza da proposta, demonstrou interesse moderado. Rachel então revelou que essa organização poderia ajudar financeiramente com o tratamento do irmão dele em Paris, algo que ela não deveria saber, a menos que tivesse investigado profundamente sua vida. Nesse momento, Marwan sentiu um calafrio percorrer sua espinha, compreendendo que aquela amizade não era coincidência. Mas Rachel foi habilidosa em sua revelação, enfatizando que não estava pedindo traição ao país dele, mas sim ajuda para documentar abusos de poder que vitimavam civis inocentes. Ela apelou para o senso de justiça de Marwan, lembrando-o de conversas anteriores, onde ele próprio havia criticado políticas violentas do regime sírio. Essa técnica de racionalização moral é crucial no processo de recrutamento do Mossad. Os agentes raramente pedem diretamente que alguém traia seu país. Em vez disso, enquadram a colaboração como um ato de coragem moral, uma forma de proteger inocentes ou até mesmo de servir aos verdadeiros interesses de sua nação contra líderes corruptos. No caso de Marwan, Rachel argumentou que ele estaria ajudando a prevenir conflitos que custariam vidas sírias, uma narrativa cuidadosamente construída para aliviar a culpa que inevitavelmente surgiria. A primeira solicitação foi modesta, quase insignificante. Rachel pediu apenas cópias de documentos não confidenciais sobre movimentações diplomáticas de rotina, algo que Marwan poderia justificar moralmente como inofensivo. Esse é um padrão deliberado conhecido como progressão gradual de comprometimento. O Mossad sabe que ninguém concorda imediatamente em entregar segredos de Estado vitais. Portanto,
começa com pequenas colaborações que estabelecem um precedente psicológico. Uma vez que Marwan cruzou essa linha inicial e aceitou os primeiros pagamentos, ficou progressivamente mais difícil recusar solicitações subsequentes. A cada documento entregue, ele se via mais comprometido, mais envolvido numa rede da qual se tornava cada vez mais complicado escapar. O Mossad também utiliza reforço positivo constante. Marwan recebia elogios efusivos por sua coragem, pagamentos generosos que aliviavam suas pressões financeiras e atualizações sobre como as informações fornecidas estavam salvando vidas. Psicologicamente, ele começou a se ver não como traidor, mas como herói silencioso trabalhando por uma causa maior. 3 meses depois do recrutamento inicial, Rachel introduziu Marwan a seu supervisor, um homem que se apresentou como David, especialista em análise de política do Oriente Médio. David era, na realidade, um oficial sênior do Mossad, responsável por gerenciar uma rede de informantes em toda a região. David trouxe uma nova dimensão à relação, oferecendo a Marwan treinamento em técnicas de comunicação segura, incluindo o uso de tinta invisível, códigos cifrados e pontos de encontro rotativos para minimizar riscos de detecção. Essa profissionalização da colaboração cumpria 2 objetivos estratégicos. Primeiro, aumentava a eficácia operacional, permitindo que Marwan fornecesse informações mais valiosas com menor risco de exposição. Segundo, aprofundava seu comprometimento psicológico com a operação, fazendo-o sentir parte de algo importante e bem estruturado. Durante os meses seguintes, as solicitações escalaram gradualmente em sensibilidade. Marwan passou a fornecer telegramas diplomáticos confidenciais, relatórios sobre reuniões de alto nível e até mesmo informações sobre agentes de inteligência sírios operando no Líbano. Cada novo nível de colaboração vinha acompanhado de compensações financeiras substancialmente maiores e garantias de proteção caso algo desse errado. O Mossad havia criado uma dependência multifacetada, financeira, emocional e até existencial. Marwan agora dependia dos pagamentos para sustentar o tratamento de seu irmão, havia desenvolvido vínculos pessoais genuínos com Rachel e David, e carregava segredos que, se revelados, o levariam à execução certa por traição. Essa combinação de fatores tornava extremamente improvável que ele considerasse romper a colaboração. Mas o Mossad nunca confia cegamente em seus informantes. Paralelamente ao relacionamento aparentemente amigável, a organização mantinha vigilância constante sobre Marwan, através de outros agentes na região. Monitoravam suas comunicações, rastreavam seus movimentos e até infiltraram pessoas em seu círculo social para detectar qualquer sinal de hesitação ou traição. Essa redundância operacional é característica da metodologia israelense, que combina confiança na superfície com verificação constante nos bastidores. Em países inimigos como Irã, Síria e Líbano, onde o Mossad não pode operar abertamente, essa rede de informantes humanos representa a espinha dorsal da capacidade de inteligência israelense. Diferentemente da inteligência eletrônica, que pode ser bloqueada ou enganada, informantes bem posicionados fornecem contexto, intenções e detalhes que nenhuma tecnologia consegue capturar. Um informante dentro do programa nuclear iraniano, por exemplo, pode revelar não apenas dados técnicos, mas também divisões internas entre cientistas, preocupações sobre segurança e até planos futuros discutidos informalmente. O caso de Marwan não era único. Em Teherã, durante os anos 80, uma cientista chamada Leila, trabalhando num instituto de pesquisa vinculado ao programa de mísseis iranianos, foi recrutada através de uma abordagem completamente diferente. Leila não tinha problemas financeiros, mas nutria profunda insatisfação ideológica com o regime dos ayatollahs. O Mossad a identificou através de comentários discretos que ela fizera durante uma conferência internacional em Viena, onde expressou frustração com limitações impostas às mulheres cientistas no Irã. O agente que a abordou, apresentando-se como representante de uma fundação europeia de direitos das mulheres, apelou diretamente para suas convicções feministas e seus ideais de liberdade científica. Leila começou fornecendo informações que acreditava serviriam para pressionar internacionalmente o regime iraniano a melhorar condições para mulheres profissionais, sem saber, inicialmente, que estava colaborando diretamente com Israel. Quando finalmente descobriu a verdadeira identidade de seus manipuladores, já estava tão comprometida que recuar significaria admitir traição, sem ter conseguido nenhuma mudança real nas políticas que a motivaram originalmente.
Essa exploração de motivações ideológicas, e não apenas financeiras, demonstra a versatilidade das técnicas do Mossad. Alguns informantes são recrutados por dinheiro, outros por ideologia, alguns por chantagem envolvendo segredos pessoais comprometedores, e outros ainda por combinações desses fatores. A organização mantém especialistas que avaliam psicologicamente cada potencial alvo para determinar qual abordagem tem maior probabilidade de sucesso. Num caso documentado nos anos 90, um oficial militar libanês foi recrutado através de romance com uma agente israelense que ele conheceu durante férias na Europa. O relacionamento amoroso genuíno que se desenvolveu foi habilmente direcionado pela agente para extrair informações sobre posições militares do Hezbollah no sul do Líbano. Quando ele descobriu que sua amante trabalhava para Israel, o vínculo emocional era tão forte que ele escolheu continuar colaborando, acreditando que, eventualmente, eles poderiam construir uma vida juntos longe do conflito. Essa esperança foi cuidadosamente cultivada por seus manipuladores, que nunca pretenderam cumpri-la, mas a mantiveram viva tempo suficiente para extrair anos de inteligência valiosa. O sucesso dessas operações depende fundamentalmente da capacidade do Mossad de entender profundamente a psicologia humana e explorar as fraquezas universais que todos compartilhamos: necessidade de reconhecimento, pressões financeiras, solidão emocional, convicções ideológicas, ambições frustradas e medos existenciais. Cada informante é um quebra-cabeça único que requer uma chave específica, e o Mossad se tornou mestre em forjar essas chaves com precisão cirúrgica. Marwan continuou fornecendo informações durante quase 6 anos, contribuindo significativamente para o entendimento israelense das dinâmicas políticas sírias durante um período crítico. Eventualmente, sob circunstâncias que permanecem obscuras, sua colaboração foi descoberta pelas autoridades sírias. Ele desapareceu numa manhã de outubro de 1984, e seu corpo nunca foi encontrado. Rachel, que desenvolvera genuína afeição por ele durante os anos de colaboração, soube de sua morte através de canais de inteligência e carregou aquela perda pelo resto de sua carreira. Essa é a realidade brutal por trás das operações de recrutamento: relacionamentos construídos sobre manipulação, vidas arruinadas em nome da segurança nacional e agentes que precisam conviver com as consequências humanas de seu trabalho, sabendo que cada informante recrutado é simultaneamente um ativo valioso e uma pessoa cujo destino está selado no momento em que aceita colaborar.